paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, Deus já falou com a gente até agora. Falou tantas coisas com a gente. E agora a gente quer convidar os irmãos para ficar de pé. Que a gente vai ganhar um abraço das crianças hoje. Amém? Então, enquanto o hino tiver, que as crianças estiverem cantando, saia do seu lugar, abrace o seu irmão. Mas, acima de tudo, procure uma criança. O abraço de uma criança não tem igual. Amém? Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Laia, 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 hey! Laia, 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 hey! Laia, 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 laia. Laia, 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 hey! Laia, 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 hey! Laia, 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 laia. Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amado. Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Abraça já! De pé como estamos, nós vamos receber a palavra, presbítero Manuel. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Motivo de bastante alegria poder mais uma vez estar aqui juntamente com a igreja para juntos nós louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14.
versículo 15. Todos encontraram? Nós vamos ler em uma só voz, no 2. 1, 2. E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Até aqui. Podeis tomar o seu lugar? Glória a Deus. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para falarmos a palavra de Deus. Agradecer ao pastor da igreja, pastora Diva, pastor Damião, corajoso, aos demais irmãos. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui por alguns minutos, falando a palavra de Deus. Nesta noite, um culto de missões, onde nós precisamos estar preparados, prontos para fazer a obra de Deus. Eu sei que muitas das vezes a gente não prega só falando. Nós precisamos pregar, esta é uma realidade, precisamos pregar com a nossa vida, com os nossos exemplos, com as nossas atitudes, com as nossas honestidades. Eu sou de pouca fala, de falar pouco, até porque não tenho assim uma formação mais avançada, criado lá para as roças, pouco estudo, às vezes até falamos algumas palavras faltando às vezes letra, pode ser que aconteça, mas o importante é que eu e você estamos aqui para um mesmo propósito. Eu e você estamos aqui porque um dia nós ouvimos a palavra de Deus quando Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lá na frente nós vamos ouvir no final Jesus dizendo: Ide. Esse ide é consequência do vinde.
Então Deus nos chamou, não é somente vinde. Quando Ele chama vinde, com certeza Ele vai dizer a mim e a você, ide. Porque uma palavra é consequência da outra. Se Ele chamou, porque Ele tem algo a realizar na tua vida e na vida de alguém, através de mim e através de você. Glória a Deus. Esta parábola da grande ceia, ela é aplicada a Israel. Embora ela seja aplicada a Israel, mas ela também pode ser aplicada na igreja atual, na igreja de hoje. Quando a palavra de Deus está dizendo aqui de uma grande ceia, é uma parábola, uma comparação, podemos dizer assim, mas alguém fez uma ceia e convidou muitas pessoas. Não era alguns, convidou várias pessoas. E a hora da ceia, como diz aqui a palavra, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. Aleluia. A palavra escusado é como se, podemos dizer assim, não tem necessidade alguma que eu vá. Ou podemos dizer, é uma coisa supérflua. Não necessita que eu vá até lá. Mas olhando para esta palavra, quando esse alguém disse assim, esta primeira pessoa, podemos dizer assim, arrumando uma desculpa para não fazer aquilo, ou seja, para não atender um convite. Comprei um campo e preciso ir ver. Ninguém compra uma propriedade primeiro para depois ir ver. Sempre quando vai comprar, eu vou lá ver como que é, preciso ver o que tem lá, o que acontece lá, que tamanho que é, depois nós vamos negociar. Então aqui dá para a gente ver que era uma desculpa para que ele não estivesse ali presente, ou seja, atendesse aquele convite. Da mesma forma, o segundo, eu comprei uma junta de bois e eu preciso ir experimentar. Primeiro ele vai experimentar para depois comprar. Eu não posso comprar sem ver ou sem experimentar. Quando você vai comprar um carro, mesmo que ele seja zero, você entra nele, você funciona, você olha uma coisa, você olha outra, talvez até dá uma volta para experimentar se é confortável. Nunca você compra sem ver. Então por aqui nós vemos que há uma desculpa para não atender o convite. E assim nos nossos dias, não é diferente. São pessoas que arrumam as desculpas de todas as maneiras para não estar na igreja, para não estar nos cultos, para não estar na oração, para não fazer parte, para não se envolver, para não se comprometer.
E nós precisamos estar envolvidos com a obra. Nós precisamos estar ligados, prontos, preparados para qualquer momento desse, na oportunidade, nós aproveitarmos a oportunidade e fazer alguma coisa para com a obra de Deus. Quando nós ouvimos aqui a leitura oficial, quando o Senhor disse a Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? E eu fiquei pensando, muitas das vezes, nos dias de hoje. Foi lá no passado que Deus disse isso para Isaías. Nos dias de hoje, eu olho às vezes a situação dos pastores que são responsáveis da liderança da igreja do Senhor na terra, que às vezes chora, às vezes sofre, porque a igreja B ou a igreja C está sofrendo, está precisando de uma mudança, está precisando de fazer alguma coisa, e às vezes é o pastor que clama para os seus obreiros: a quem enviarei? Quem vai lá por nós? O que vamos fazer? Aleluia! Eu e você precisamos estar enquadrados nesta palavra. Muitas das vezes são tantas coisas que impedem, são tantas coisas que às vezes nos segura, que nos prende, mas o tempo está sendo cada dia mais abreviado. Poucos dias nos resta. E quando eu li aqui esta palavra, após estas pessoas descartarem a possibilidade de atender um convite, quando nós lemos aqui que aquela pessoa que foi encarregado de levar e avisar eles que a ceia estava pronta, estava tudo preparado. E quando ele chegou ao pai de família e deu a notícia que nenhum daqueles poderiam estar atendendo aquele convite, então ele disse: sai depressa. E eu, aproveitando aqui esta palavra, eu coloquei, na minha maneira de pensar, eu coloquei: sai depressa antes que seja tarde demais. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Meus irmãos, Jesus estava tão preocupado com as missões, com a obra missionária, com a missão. Esta missão é a missão da igreja, a tarefa da igreja é fazer missão. E Jesus estava tão preocupado com a missão da igreja, que o seu último assunto com os discípulos, antes da sua ascensão, era exatamente isso: ide por todo o mundo e ensinai. Começando em Jerusalém, na Judeia e até os confins da terra. Isto é missão mundial. É missão mundial. Às vezes, eu e você, se nós não tivermos condições de fazer missões mundiais, vai do outro lado da rua e fale a palavra de Deus. Vai lá no vizinho, vai lá em alguém que está precisando e fale a palavra de Deus. Isto é fazer missão. Às vezes se torna tão fácil, parece que é tão gostoso você falar de Jesus para alguém na rua. É bom, é maravilhoso. Aqui na igreja é diferente. Eu sempre estou acostumado a vir nas terça-feiras para ouvir a palavra de Deus.
Mas é isto que Deus colocou no meu coração nesta noite. Porque se nós não temos condições de ir em lugares mais distantes, façamos os nossos esforços para que possamos ir além, ou seja, na rua de nossa casa, no bairro onde você mora, e falar de Jesus para alguém. Isto também é missão. Às vezes tem pessoas que não têm essa disponibilidade para fazer isso, ou às vezes não têm coragem de ir. Mas eu quero te dizer uma coisa: faça antes que seja tarde demais. Faça antes que seja tarde demais. Porque se nós segurarmos, se nós pararmos e se nós não fizermos, também aquelas pessoas que estão esperando, ele também entra nesta parte, porque ele pode vir tarde demais e não dá tempo, e eu e você somos culpados disso. Sempre a gente tem oportunidades de falar com alguém. Outro dia eu fui no banco para resolver um probleminha. Eu sentei na cadeira lá com aquela atendente que estava me recebendo ali, e eu comecei a olhar para ela e eu notei nela um semblante triste. Parece que uma amargura naquele coração, uma tristeza profunda, e eu comecei a falar de Jesus para ela. De repente aquela mulher parou de olhar os meus papéis, o que ela estava fazendo para mim, e ela começou a chorar. E ela disse: moço, era isso que eu estava precisando de ouvir. E quantas vezes você tem a oportunidade, alguém que está do seu lado, gemendo e chorando, precisando ouvir uma palavra, e você não tem coragem de falar uma palavra de Deus para essa pessoa. Aleluia! Outro dia, estava trabalho na rua aí no centro, fazendo ali o meu serviço, e comecei a cantar um hino. Aleluia. 39. Alvo mais que a neve. Fazendo o meu serviço e cantando, cabeça baixa, cantando. De repente passou uma moça, e ela foi até lá na esquina. De repente eu vi que ela voltou até onde eu estava, e eu cantando. Aí aquela moça chorando diz: moço, essa música é música de igreja? Porque tocou lá dentro. E é assim, meus irmãos, quando você não tem oportunidade de falar, cante, louve a Deus, porque o povo está precisando disso. Alguém está esperando ouvir de você pelo menos um louvor de adoração a Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. O povo está sofrendo. A humanidade está perdida, porque às vezes eu e você não temos coragem de ir até eles. Mas eu quero te dizer uma coisa: vá antes que seja tarde demais. Como disse aqui, sai depressa. Se ele mandou sair depressa, é porque pouco tempo resta. Aleluia! Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, pessoas que realmente não têm forças, aleijados não têm forças, digamos assim, para vir para a casa de Deus. Vai lá, faça um esforçozinho. Ele é aleijado, mas não é aleijado fisicamente, é aleijado porque as suas pernas só caminham para lugares errados.
Ensine ele a caminhar para a casa de Deus. Pessoas cegas que não podem enxergar as maravilhas que Deus tem feito na minha e na tua vida. Aleluia! E por outro lado também nós vemos o servo obediente. Ele saiu e trouxe todas essas pessoas para casa, aonde havia a festa, o banquete. E ele chegou e disse: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Sempre tem um lugar. Seja obediente. Faça o que o seu Senhor está te pedindo para fazer. Faça o que Jesus mandou você fazer. Ide. Ele chamou, vinde. Agora nós temos que cumprir a sua palavra, a sua missão que ele deixou para a igreja. Ele deixou uma tarefa para mim e para você. A igreja do Senhor tem uma tarefa, e essa tarefa ainda não terminou. E essa tarefa não cabe somente ao pastor da igreja, aos obreiros que ocupam aqui o seu ministério. Esta tarefa cabe a mim e cabe a você. Porque não existe igreja sem missão. Se não tivesse missão, não teria igreja. Foi por isso que Jesus disse o seu último assunto aos apóstolos, para avançar. E nós louvamos a Deus porque esta missão, esta palavra chegou até nós e nos resgatou. Terça-feira nós ouvimos aqui a palavra de Deus sobre Neemias, e eu estava meditando quando ele começou a construção do muro, e ele disse assim: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados, longe uns dos outros. Longe uns dos outros. Nós precisamos achegar mais. Nós precisamos estar mais unidos. Há pouco tempo eu ouvi uma história, um fato que ocorreu nos Estados Unidos, de um agricultor. Ele morava na fazenda e ao redor da sua fazenda um campo muito grande, com a lavoura de trigo muito alto. E ele tinha um menininho de 3 anos, e eles descuidaram lá, e aquele menininho se perdeu no meio daquela plantação. Numa noite fria, escura, e ele convocou os seus funcionários para que ajudasse a procurar aquela criança. E saiu cada um para um lado, à procura daquela criança. Passaram quase que a noite toda a procurar aquela criança, mas não encontraram. Quando acabou de amanhecer o dia, aquele pai, desesperado, novamente convocou os seus funcionários e disse assim: vamos fazer o seguinte, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos aqui, nós vamos rodar este campo de plantação de ponta a ponta sem deixar das mãos, até que encontremos. E ele fez isto. Então foi bastante gente, tudo de mãos dadas no meio daquela lavoura, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, até que conseguiram achar a criança, mas estava morta. Então aquele pai desesperado, chorando, ele disse: por que nós não fizemos isso ontem? Aleluia! Sai depressa, antes que seja tarde demais.
Sai depressa, antes que seja tarde demais. É eu e você. Nós precisamos dar as mãos, porque tem almas esperando por mim e por você. E se nós unirmos a nossa fé, se nós batalharmos juntos, lado a lado, com a liderança da igreja, com o pastor da igreja, com os obreiros, e um a um, nós vamos conquistar muitas almas que estão se perdendo, e a casa vai se encher, como disse aqui, quando ele disse, ainda há lugar, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os. Quando está dizendo desta forma, força-os, porque algo vai acontecer de repente. É pressa, é rápido. O que nós temos que fazer é isto, é ter pressa com a obra de Deus e fazermos com amor. O pastor pregava aqui terça-feira e ele dizia isso, que para fazer a obra com amor é preciso gostar de gente. Mas a Bíblia fala de um pregador, de um profeta enviado para pregar em uma cidade chamado Jonas. Aquele era um dos pregadores, o único pregador ou missionário que pregava desejando a destruição dos seus ouvintes. Não é isso? Porque ele não estava pregando com amor, ele não amava aquele povo, ele queria que aquele povo fosse destruído. Então ele pregava, mas pregava desejando que eles fossem destruídos. Aleluia. Portanto, ele pregou por 3 dias, achando que Deus ia destruir tudo, porque eles não iam se arrepender. E saiu dali da cidade, e construiu ali uma cabaninha, e ficou aguardando para ver o que ia acontecer para aquela cidade. Não foi isso? Eu quero ver a destruição de longe. Aleluia. Mas o sol causticante, aquele sol terrível, e Deus ainda misericordioso foi lá, fez nascer uma boboreira e cobriu Jonas, que não estava suportando o calor. Mas no outro dia Deus fez um bichinho ir lá e comer aquela planta. Acabou-se a alegria de Jonas. E ele até desmaiou, diz a palavra. Dá a impressão que Jonas gostava mais de abóbora do que de gente, não é isso? Porque pelo povo ele não chorou, pelo povo ele não desmaiou, só pregou. Mas quando tirou dele a sombra, o seu abrigo, ele desmaiou, ele reclamou, ele fez tudo. Então ele gostava mais de abóbora do que do povo lá. Mas Deus é misericordioso e diz para ele, olha, você está reclamando do quê? Você não trabalhaste nesta aboboreira? Não puseste as tuas mãos? E você está chorando? Não ia ter eu misericórdia de mais de 120 mil homens que estão aí sem saber o que fazer, sem rumo, sem saída, sem esperança, esperando alguém? Deus tem plano para a vida de muitas pessoas, basta que nós entendamos o chamado de Deus para as nossas vidas e nós tenhamos amor e possamos fazer a obra com amor. Aleluia. E quando nós olhamos no final, quando Deus estava ali com os discípulos após a ceia,
Deus olhou para Pedro e disse: Simão, Pedro, ou Simão, filho de Jonas, tu amas-me? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus veio de novo e perguntou a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus veio a terceira vez e perguntou: Simão, amas-me mais do que estes, porém? E a Bíblia diz que Pedro entristeceu por Jesus ter perguntado terceira vez. É porque Jesus ele quer ter certeza se nós o amamos de verdade. Como Pedro. Então, Jesus dizia, cada vez que ele perguntava: amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então isso dá a entender que para apacentar, para cuidar, para fazer a obra de Deus, se você não tiver amor, não precisa ir, porque não vai dar certo. Ama-me mais do que estes? Sim, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. É com amor, não é com maus tratos. Aleluia! Para que a casa se encha. Como que nós vamos fazer a casa de Deus encher se nós não tivermos amor? O povo está sofrendo. O povo está padecendo. E nós precisamos de ter amor para falar com este povo, para que a casa do Senhor se encha. Então a tarefa da igreja ainda não acabou. Nós estamos em evidência, nós estamos em luta, nós estamos em guerra, porque a tarefa ainda não acabou. Aleluia. Milhares de pessoas em cada lugar deste mundo hão de estar perdidas para sempre, unicamente porque não foram suficientemente sábias para tomar a decisão no momento próprio. Aleluia. Conheceram a verdade de Deus, entenderam o plano salvador de Deus, mas adiaram a grande, a maravilhosa, a única oportunidade que credencia o homem a ser um verdadeiro filho de Deus, e por conseguinte, ter direito ao céu, sua eterna morada. Quando Moisés foi chamado para orar em favor de Faraó, ligeiramente oprimido por um exército de rãs que encheram o seu palácio e toda a terra do Egito. E quando o profeta perguntou: quando queres que eu ore a Deus por ti, para que seja liberto das rãs? E ele respondeu: amanhã. Decisões que devem ser tomadas hoje. Por que adiá-las? Por que transferi-las para o amanhã? Aleluia! Muitos falam: preciso de aceitar a Jesus, mas amanhã. Outros dizem: tenho que deixar os ídolos que Deus tanto abomina e condena, porém, amanhã. Outros às vezes sussurram: eu preciso mudar de vida, porém, amanhã. O grande passo do arrependimento, da decisão, o grande passo da oportunidade do arrependimento se chama hoje. Hoje é o dia que Deus preparou para que nós entendamos que Ele tem algo comigo, que Ele tem algo com você e que nós possamos continuar nesta batalha. E assim que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Que nós possamos nos enfrentar. Temos no nosso coração que a tarefa que Deus proporcionou para a igreja ainda não terminou. Lutemos junto
e façamos a obra de Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.